Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, temos falado muito nesses dias a respeito da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e a implantação do governo do anticristo, através da nova ordem mundial. E mais do que nunca você precisa estar bem informado de como isso está acontecendo. E por incrível que pareça, eu gostaria de te apresentar hoje pelo menos 4 famílias de judeu que estão a serviço do anticristo, que investem toda a sua fortuna na implantação do governo do anticristo e até mesmo na destruição de Israel. São judeus, ok? Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de estar te pedindo, esteja se inscrevendo no nosso canal, também esteja dando um like, um joinha enquanto eu estou falando com você, e se você puder, compartilhe essa mensagem. Também, se esse ministério tem sido uma fonte de bênção para a tua vida, semeie nesse ministério. Aqui no topo do comentário você terá informação de que maneira você pode semear neste ministério. E se você quer conversar comigo, você pode fazer isso também pelo Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. E aqui no topo dos comentários também estará o link do meu Instagram. Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, diferente do que muitos pensam, né? Os maiores serviçais, o braço direito de Satanás na terra para a implantação do governo do anticristo não são macumbeiros ou feiticeiros da África, não são pessoas que trabalham com voodoo e coisas do gênero, são judeus. E hoje nós vamos estar te apresentando algumas dessas famílias que investem fortunas na implantação do governo mundial do anticristo e até mesmo na destruição de Israel. São judeus. E é lógico que você vai falar assim, não estou acreditando no que estou ouvindo, mas você vai entender. E para também dar base no que estou falando, eu gostaria de falar um pouco sobre a inconstância de Israel no seu relacionamento para com Deus. E isso é narrado de uma maneira muito clara e objetiva no livro do profeta Oséias. Eu gostaria de ler aqui apenas 2 ou 3 versículos para dar base no que vou falar. Oséias, capítulo de número 3, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata, e 1 homer de cevada, e meio homer de cevada. Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terra. Enfim, amém? Então, você depois pode ler melhor, eu gostaria que você lesse, meditasse no livro do profeta Oséias. Eu vou aqui sintetizar o livro de Oséias. Oséias era um profeta de Deus, um homem temente a Deus, e para Deus demonstrar para a própria nação de Israel a inconstância de Israel para com Deus, mesmo Deus tendo abençoado Israel sobremaneira, o tirando do Egito, conduzindo pelo deserto durante 40 anos, como uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia, fazendo sair água da rocha, enviando o maná durante 40 dias, fazendo com que os calçados dos judeus crescessem nos seus pés de acordo com o seu desenvolvimento. Nunca deixou de faltar sequer até mesmo carne. Quando eles tinham vontade de comer carne, Deus humilhou o Egito e Faraó,
com as 10 pragas, manifestando o seu poder para os judeus. Deus manifestou o seu poder ainda de uma maneira mais intensa, logo na saída do Egito, abrindo o Mar Vermelho. E não obstante a tanta manifestação do poder e do amor de Deus para com Israel, vocês se recordam que poucos dias depois de terem saído do Egito, com tamanhas manifestações do poder de Deus, quando Moisés se retira para ir ao monte, não demorou muitos dias, eles fizeram um bezerro de ouro, e quando Moisés desce do monte, Moisés fica assim angustiado, amargurado, arrasado, quando vê toda a congregação de Israel adorando a um bezerro. Um bezerro que na realidade não era apenas uma figura de animal feita com seus ouros. Era sim um principado, um demônio, o boi Apis. Eles estavam adorando um demônio. Você já imaginou? Deus manifesta todo esse poder, os tirando do Egito com braços fortes. Moisés sobe ao monte para orar, para buscar a presença de Deus. Quando ele volta, está Israel inteiro se prostrando e adorando um demônio, um principado, ou seja, envolvido com magia negra, com bruxaria, com feitiçaria. É justamente isso que aconteceu. E quando nós começamos a ver a história de Israel, nós vamos perceber que ela é cíclica. Israel, ele peca, Deus põe um castigo sobre eles, eles se arrependem e Israel então é abençoado novamente. Daqui a pouco Israel está usufruindo dessa bênção, viram as costas para Deus novamente, Deus os castiga e eles se arrependem e Deus abençoa novamente. Então, se você olhar a história de Israel, ela é cíclica. Um período eles estão aqui em cima abençoados. Daqui a pouco viram as costas para Deus, vêm parar aqui embaixo na miséria. Se arrependem, oram, Deus novamente os exalta. Chega aqui em cima, passa pouco tempo, viram as costas novamente para Deus. Pode ler o livro dos reis, o livro de crônicas, eles narram a história de Israel e você verá o quanto eles são cheios de alto e baixo, o quanto eles tinham facilidade de virar as costas para Deus, não apenas virar as costas para Deus, mas de se voltarem para outros deuses com uma facilidade enorme. E então, através do profeta Oséias, Deus vai fazer aqui uma narrativa da inconstância de Israel. E Deus diz assim para Oséias: olha, vá lá, pega uma mulher de prostituição, uma mulher adúltera. Você vai se casar com essa mulher, você vai honrar essa mulher, você vai dar seu nome a essa mulher, você vai dar honra a essa mulher. E ainda depois que com tudo isso que você fizer para essa mulher, ela virar as costas para você, for após outros homens, você vai perdoá-la, você vai trazê-la novamente, vai amá-la novamente, e o povo vai questionar o que é isso. E aí então você explicará a eles que este é o meu relacionamento com Israel, que Israel age dessa mesma maneira comigo, porque eu tirei Israel do Egito, paguei um resgate, honrei Israel, lhe dei nome, lhe dei fama, lhe dei sucesso, lhe dei progresso, e eles constantemente viram as costas para mim e vão após outros deuses, vão adorar outros deuses. Assim você simbolizará através do teu casamento com uma prostituta, com uma adúltera, que assim é o meu amor e a minha misericórdia para com Israel. E nós vamos ver o ápice dessa inconstância de Israel no reinado de Salomão, quando Salomão, não obstante a ter tanta sabedoria, ele escancarou as portas de Israel, e naquele período de Salomão, então, o reino Israel esteve envolvido com todos os tipos de demônio. Dentro de Israel se oferecia cultos e rituais a tudo quanto é tipo de demônio. E esse envolvimento se tornou tamanho que Deus diz assim: vou arrancar o reinado da linhagem de Davi por conta de
toda essa promiscuidade promovida por Salomão. E como vocês sabem, após a morte de Salomão, Deus tira as 10 tribos e meia e entrega outro que não era da linhagem de Davi por conta de tamanha prostituição espiritual, ou seja, envolvimento com as trevas mesmo. Salomão se envolveu com as trevas, com demônio mesmo, com rituais malignos e macabros. E então o que ocorre? Por amor a Davi, Deus deixou apenas a tribo de Judá, mais a metade da tribo de Benjamim e alguns dos levitas que ficavam ali para prestar culto a Deus. Posto isso, nos dias atuais não é diferente, meus irmãos. Os judeus estão envolvidos com Satanás até o pescoço. Os maiores satanistas não são africanos. Quando a gente começa a falar de magia negra, de macumba, de envolvimento com demônios, né? Geralmente a gente já pensa na África, né? Ah, lá estão os piores bruxos, feiticeiros. Ali acontecem sacrifícios humanos, rituais de magia negra. É engano seu. É engano seu. Os maiores envolvidos com Satanás mesmo, com o alto escalão de demônios, de principados e potestades, não são pessoas da África, não. São pessoas de Israel. São os judeus. E pasmem vocês, são os judeus os principais financiadores para a implantação do governo do anticristo e que também trabalham até mesmo para a destruição e a não aceitação de Israel como Estado. E eu gostaria de falar aqui para vocês agora, porque vocês precisam conhecer e saber de algumas dessas famílias, tá bom? Entre essas famílias, eu gostaria de começar citando aqui a família Rockefeller. A família Rockefeller, ela já tem um histórico de quase 2 séculos, quase 200 anos, né? E os Rockefellers, eles se tornaram trilionários, né, na indústria petrolífera dos Estados Unidos. A família Rockefeller adquiriu o monopólio da indústria petrolífera e para distribuir esse petróleo também, ele alcançou quase que o monopólio de todas as ferrovias dos Estados Unidos. E depois, futuramente, ele criou uma rede de dutos para transportar esse petróleo por todos os Estados Unidos através dessa rede de duto. Então, eles se tornaram trilionário. E os Rockefellers são judeus. E essa família é satanista, envolvida com as trevas, envolvida com o demônio, envolvido com a maçonaria e estão a serviço do anticristo. Depois nós vamos falar mais detalhadamente a respeito da família Rockefeller. Outra família também muito poderosa são os Rothschilds. Essa família, ela remonta uma história de 500 anos, 5 séculos. É uma família de banqueiros, os donos dos melhores e maiores bancos do mundo. Eles financiam reis, imperadores, governos, estados e nações. É uma família trilionária e eles são tão fechados que diz a história que os casamentos entre eles, na maioria das vezes, se dá entre primos, para não entrar ninguém, nenhuma outra pessoa fora da família e manter-se esse envolvimento com Satanás. Então, Rockefeller e Rothschild. Também um outro nome muito conhecido é a família Soros, de George Soros. Também é um mega especulador, ele é investidor. E esse homem, ele quebrou, para você ter noção, ele quebrou o Banco da Inglaterra. Ele quebrou o Banco da Inglaterra. Ele faz investimento, já foi expulso de vários países. Ele é envolvido com tudo de maligno que você possa imaginar. Todas essas fundações que é envolvido com aborto, ideologia de gênero, é tudo bancado por este George Soros. Outro nome também bastante conhecido também é a família Kissinger. E o mais conhecido é o Henry Kissinger. Ele foi ministro de Estado lá nos Estados Unidos. Ele já está com mais de 90 anos e até hoje ele tem uma influência enorme sobre todos os Estados Unidos. E se você acha que os Estados Unidos é um país rico, milionário, potência mundial, que tem muito dinheiro, você está enganado.
esses nomes que eu citei aqui, na realidade, são eles que emprestam dinheiro para os Estados Unidos. Esses caras aqui, eles são tão trilionários que eles não fazem empréstimo para empresas, para indústrias ou coisas do gênero. Eles financiam países, nações, e eles tiram e colocam governo e reis em todos os cantos do mundo. Eles têm uma influência tão grande, que recentemente, sabe aquele papa que os católicos falam que é papa, que chama ele de pai, que todo mundo ficou assustado quando numa cerimônia ali em Roma, uma das fiéis tenta beijar a sua mão e quando ela segura na mão dele, ele dá um tapa na mão dela. Então, quando ele deu um tapa na mão dela porque ela quis puxar a mão dele para beijar, ele se explicou depois dizendo assim, que não deixou beijar na mão dele por conta de higiene. Agora, note só um detalhe, esse mesmo Papa, esse mesmo aí que os católicos chamam ele de pai, de sacerdote de Cristo na terra, ele, em um cerimonial, beijou a mão de David Rockefeller, beijou a mão de John Rothschild e beijou a mão de Kissinger. Essas três famílias aí, em um cerimonial, o Papa se curva, beija a mão do D. Rockefeller, beija a mão do John Rothschild e beija a mão do Henry Kissinger. Três famílias de judeu, para vocês verem o poder que eles têm. O Papa que não deixou um fiel beijar na mão, se curva nesses homens e beija a mão desses homens. Vocês estão entendendo o poder que esses caras têm? E não bastando todo esse poder, toda essa grana, duas dessas famílias aqui, eles são proprietários da patente do vírus Zika. Sabe aquele vírus lá que andou também matando muita gente aí? Eles são proprietários dessa patente. Não só dessa, mas eles têm outras patentes também de vírus. Por quê? Isso aí são armas biológicas. E essas famílias detêm a patente. Assim como, o coronavírus também já foi patenteado, E pelo que me consta, Bill Gates tem a patente do coronavírus, ok? Então, essas famílias, eles estão a serviço do anticristo, mesmo sendo judeu, ou seja, voltado para Satanás, a serviço de Satanás, e não era diferente naquela época. Assim como Salomão se envolveu com Satanás, se envolveu com as trevas, acredita-se que no final da sua vida ele se arrependeu por conta do que escreve em Eclesiastes, mas não é diferente. Os judeus continuam da mesma forma até hoje. Eu fico imaginando aqui o amor de Deus. Você já parou para imaginar? Você abençoa tanto alguém, você dá dinheiro para esse alguém, dá nome para esse alguém, dá fama para esse alguém, dá sucesso para esse alguém e fala assim, olha, abençoe as famílias da terra, abençoe os povos da terra. Aí quando você menos espera, aquela pessoa que você deu condições para ele de abençoar milhões de pessoas, ele está trabalhando para o próprio diabo, está trabalhando para Satanás. Você entende o porquê que eu acredito que o anticristo será um judeu? É por conta disso, porque os principais financiadores da nova ordem mundial são judeus, e eu creio que é de uma dessas famílias aqui que sairá o anticristo, sim, mesmo porque eles terão muita influência também dentro de Israel para fazer aquele pacto no período dos 7 anos da grande tribulação. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja atento, esteja ligado a tudo que anda acontecendo, e nós vamos estar aí nos próximos dias desvendando mais a respeito dessas famílias, falando para vocês o que eles andam fazendo, o que já fizeram, a influência que tem. E saibam você, todos os governos, todos os países que estão endividados devem para estas famílias, devem para esses homens, tá ok? Rothschild, Rockefeller e essa família aqui que eu disse por último aqui, E o Kissinger, Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar orando, irmão. Vamos estar orando porque a coisa está muito complicada. Vamos estar orando porque Jesus está voltando. Vamos estar orando porque não resta mais tempo, amém? Em nome de Jesus Cristo, esteja divulgando essa mensagem, esteja propagando essa mensagem. E eu gostaria não que você ficasse apenas na minha palavra. Você pode agora consulte esses nomes, tá ok? Rockefeller,
Rothschild e Kissinger. Procure conhecer melhor para vocês saberem. E também Soros, né? Soros também, judeu, tá ok? Então procure conhecer melhor essas famílias e saiba que é bem provável que de um desses sobrenomes esteja ali dentro já hoje o anticristo. Ok? Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês. E lembre-se, de segunda a sábado, as nossas mensagens estarão sempre às 19 horas. E no domingo, às 17 horas. De segunda a sábado, 19 horas. No domingo, às 17 horas. Se inscreva, nos ajude e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.